Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia. Dia que eu estou gravando essa mensagem aqui, está chovendo, uma chuva abençoada, nosso Pai que nos concede. Muitas vezes a gente olha a chuva, não gostamos muito, mas chuva é bênção, né? Chuva que traz a água para a terra. Sem água não há vida, então nós temos que ser muito gratos a Deus a tudo que Ele nos manda, né? Eu quero aqui primeiramente, né, pedir aos amados que nos ajude, curtindo, compartilhando, os que não são inscritos se inscrevendo. Assim faz com que as mensagens cheguem a outras pessoas. Talvez precise apenas de uma palavra, né? Eu quero deixar aqui uma palavra hoje, né? Todos os dias a gente põe aqui um versículo, a gente fala um pouco, né, da palavra do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, que é tão maravilhoso, né? E é bom a gente estar sempre se alimentando, né? Sempre buscando no nosso Senhor. Mas muitas das vezes a gente quer sempre ouvir palavras de, tipo assim, de bênção, né? Você vai ser abençoado, Deus vai caminhar contigo, né? Mas a gente tem que falar, né, da palavra do nosso Deus que é justo, né? Ela existe muita bênção, existe muito conselho, mas existe também puxões de orelha, né, até para nos manter no caminho, porque se o nosso Deus, né, nos deixar andando de qualquer maneira, daqui a pouco a gente está perdido lá no mundo. E não é o que Ele quer, né? Ele tem promessa para nossas vidas, mas para que essas promessas se cumpram, a gente tem que ouvir a palavra. E se a gente não ouve, né, não a segue, tem muitas das vezes que Deus permite algumas coisas sobre a nossa vida para Ele nos mostrar que Ele é Deus, né? É aquilo, nosso Deus é um Deus de amor, né? Um Deus que nos liberta, mas Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus justo, que muitas das vezes Ele é como um pai, né? Que nos corrige também, nos dá o amor, nos dá o alimento, mas muitas das vezes nos corrige, né? Nos põe de castigo, você pode ter certeza disso. Muitas das vezes Deus não vai responder sua oração, ainda mais se você estiver caminhando num caminho que Ele não mandou você seguir. A gente tem que estar muito atento, né? Sempre buscando na palavra dele, pedindo para que ele nos oriente, né? Para que a gente não venha ter esses puxões de orelha, né? Lógico, de vez em quando ele vai nos mostrar o caminho, a gente tem que seguir. De vez em quando alguém vai pregar para a gente, né? Vai ter uma profecia, nós não temos que ouvir aquilo ali como se Deus quisesse o nosso mal. Não, pelo contrário. É o pai que corrige é porque quer o bem daquela pessoa, e que bom que o nosso Deus está nos corrigindo, né? Querendo que a gente acerte o nosso caminho. Quantas pessoas que já estão perdidas por esse mundo, onde já nem ouvem a voz de Deus, onde Deus simplesmente já não, né, não interfere na vida daquela pessoa. E aí aquela pessoa está sempre só caminhando para o buraco, né? Só indo para o profundo, onde já não ouve mais a voz de Deus, onde ela mesma vai cavando a própria cova, né? E quando vê, ela se encontra em um lamaçal, em um buraco que ela não sabe nem como sair. Mas por quê? Às vezes o nosso Deus falou com ela não deu ouvido e resolveu seguir os próprios instintos, resolveu seguir o mundo, e aí é o que acontece. Eu quero deixar aqui alguns versículos que se encontram em Ezequiel 7. Vou ler o versículo 3 e o 4, e diz assim: Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra assim muito forte, né? Era um povo que, isso aí foi uma profecia, né? Profeta de Deus ali, falando para o povo, né, do que Deus ia fazer com eles. Mas por que Deus ia fazer aquilo ali? Deus é mau? Não. Porque Deus mandou eles seguirem um caminho, eles resolveram seguir um caminho contrário de Deus, né?
Eles resolveram seguir o caminho do homem, né? Resolveu seguir um caminho do seu próprio coração e estavam indo contra as coisas de Deus. Então, o nosso Senhor, como eu sempre falo, que é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, ele também às vezes vai permitir alguns maus sobre a vida da pessoa, sobre cidades, sobre nações, por causa daquelas pessoas não estarem seguindo o caminho dele. Ele é mau? De jeito nenhum, nosso Deus é do bem. Só que ele vai permitir que o mal trabalhe sobre a sua vida. Por que ele permite? Porque o mal já existe. Então, se você resolve seguir o caminho do mal, ele vai deixar que esse mal trabalhe sobre a sua vida. Só que o problema é que ninguém quer isso. Todas as pessoas não querem seguir, às vezes, o caminho de Cristo, né? Acha que não precisa, mas quando vem o mal sobre ela, ela também não quer aquele mal. E só existem dois caminhos. Não tem como você andar em cima do muro entre o bem e o mal, é impossível. Ou você cai para um lado, ou você cai para o outro. Né? É o que fala, não tem como você adorar dois deuses. Ou você segue o nosso Senhor, ou você vai adorar o mundo, né? Adorar o inimigo, seguir o inimigo. E é aí que está o problema, né? Porque muitas das vezes Deus destinou promessas para a sua vida, né? Para você seguir aquele caminho, e você resolve seguir um caminho todo errado, todo contrário, todo fora do que Deus manda, e Deus fica olhando aquilo ali, vendo até onde você vai. Mas uma hora ele toma uma atitude. Às vezes você é um abençoado por ele, né? Ele está ali sempre derramando bênçãos sobre sua vida, e você cada vez mais fazendo coisas que não o agradam. Então acaba vindo, né, a ira dele sobre a vida de muitas pessoas. Né? Aconteceu naqueles tempos, pode pesquisar na Bíblia que tem. É o que eu estou falando, Deus é mau de jeito nenhum, ele é justo. Né? Ele é muito bom para aquele que é bom, para aquele que segue no caminho dele, e ele deixa que o mal trabalhe na vida daquele que segue o mal. Simples assim. Não é que Deus é mau. Não, a pessoa, né, que buscou aquele caminho vai colher os frutos daquele caminho. É como se você plantasse uma árvore, né, de frutos muito ruins e querer que na hora da colheita você colhesse algo bom. É impossível. Assim é a palavra do nosso Senhor que quer dizer. Né, você tem que andar no caminho de Cristo para colher coisa boa. Se você anda no caminho do mundo, né, num caminho de perdição, um caminho que você sabe que vai te levar à destruição, não tem como você querer chegar ao fim desse caminho e encontrar coisas boas. Será impossível. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje é a gente sempre, né, a gente nunca tenha medo da palavra do Senhor. Né, a palavra do Senhor, quando vem sobre nossa vida, se a gente está fazendo algo que não é o que diz a palavra do nosso Deus, que bom que Ele está nos mandando essas palavras. Né? É tempo de correção, é tempo da gente se corrigir, pedir perdão ao nosso Deus, antes que venha o mal sobre nossa vida. É muito melhor Deus nos corrigindo do que o mal nos mostrando que nós estamos no caminho todo errado. Onde para muitas pessoas não tem nem mais solução, não tem nem mais salvação. Quantas pessoas, né, perdendo a vida por causa de ter seguido num caminho que não é o de Deus, né, levando à destruição, onde ela chega num ponto que ela não tem mais nem como voltar, não tem como seguir para frente, e ela se encontra perdida. Mas enquanto ela tiver vida, tem esperança, ela busca no nosso Senhor, ainda que Ele demore para te responder, mas se você for com toda a fé, pode ter certeza que Ele irá, né, ouvir a sua oração e irá te responder. É o que eu já falei em outras mensagens. Nosso Deus ouve, né? Ele ouve qualquer oração, porque Ele não vai tapar os ouvidos para não ouvir sua oração. A questão é se Ele vai te responder, é outra questão, né? E se Ele vai responder do jeito que você está querendo. Às vezes a gente busca uma oração no Senhor, achando que Ele vai fazer aquilo ali, mas Ele tem visão no futuro. Né? Ele sabe que aquilo ali não vai te fazer bem lá na frente. Então Ele não permite que aconteça na sua vida. Aí às vezes a gente pensa, Deus não ouviu minha oração. Ele ouviu. Ele só não respondeu para que aquilo ali não te destruísse lá na frente. Então cabe a nós sempre seguir o nosso Deus. É o que eu quero deixar aqui, que independente da palavra,
O importante é a gente seguir o nosso Deus, né? Confiando no nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e seguindo a palavra dele, seguindo as Escrituras, né? Sempre tem mensagens aí, sempre tem louvor. Então o que a gente tem que fazer é nos desviar do caminho do mal. Tudo aquilo ali, tudo aquilo que não vai, né, a caminho de Cristo, não te leva no caminho de Cristo, você tem que se afastar. Tem que se afastar, tem que seguir no caminho dele, que assim você pode ter certeza jamais a ira dele irá se levantar contra a sua vida, contra a sua casa. Pelo contrário, você vai ser um abençoado por Deus e é o que a gente busca, né? Ter a benção do nosso Senhor, que ainda que venha a dificuldade, sabemos que tem um Deus sobre nossa vida nos guardando e nos protegendo. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser um Deus maravilhoso, ser um Deus de amor, mas ser um Deus de justiça também, Senhor, que faz a sua justiça conforme o caminho que cada um resolve seguir. Aqueles que seguem o seu caminho, o Senhor sempre está ao lado, sempre guardando, protegendo, e aqueles que resolvem seguir outros caminhos, muitas das vezes o Senhor permite que o mal trabalhe sobre a vida deles, até porque para que eles possam estar entendendo o que é o bem. Eu agradeço por estar em seu caminho, sempre seguindo. Agradeço por cada vida que ouve essa mensagem, ouve essa oração. E peço que o Senhor possa estar sempre os abençoando, sempre os direcionando. Se for preciso um puxão de orelha, que o Senhor dê esse puxão de orelha, porque é muito melhor você ter um puxão de orelha do Senhor do que seguir no caminho do mal que nos leva à perdição e à destruição. Pois sabemos que um bom pai corrige os seus filhos, por isso o Senhor está sempre nos corrigindo e agradecemos pelo Senhor nos corrigir, porque isso demonstra que o Senhor nos ama. E se o Senhor não nos amasse, o Senhor nos deixaria em qualquer lugar abandonado. Eu agradeço por tudo e lhe peço que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe.